bem-vindo! Você chegou logo no tempo. Hoje estamos aqui com mais um podcast e hoje vamos entrevistar o Edgar Neves. Seja Obrigado. bem-vindo. Prazer ter você aqui no nosso programa. Igualmente. Edgar é professor de canto. Então conta um pouquinho pra gente como que você entrou nessa área, como tudo começou. Então, começou quando eu tinha 9 anos, que eu comecei a participar de corais e eu me apaixonei pela música em si. Aí fiquei até uns 12, 13. Depois eu me afastei um pouco, porque é aquilo, né? Eu sempre quis ser músico e sempre teve aquele empecilho, você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer, você não vai conseguir. E eu tinha isso, eu pensava, tá, né? Então, vamos deixar guardadinho, vamos ver o que dá pra fazer. Com 18, entrei em outro coral, não parei mais. Aí eu comecei a cantar, que eu costumo dizer que foi aonde eu comecei a minha voz de origem. Que eu comecei a moldar o meu timbre vocal, que foi cantando ópera, cantando o erudito. E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda, aí eu não saí mais. Agora, com 27, 28 anos, que eu terminei os estudos para poder me tornar professor e conseguir dar aula de canto, que é uma coisa que eu amo tanto na minha vida. Olha que bacana. E viver da arte, a gente que sempre quis viver da arte sabe como que é, Sim, né? realmente é uma realização muito grande. É muito bom a gente sonhar com algo e viver aquilo, é muito, Sim. muito importante. E conta um pouquinho pra gente, né? Porque as pessoas elas têm uma ideia da aula de canto que ela é muito acham que ela é muito voltada só para essa questão do cantar, né? Uhum. Mas vai muito além disso, né? Com certeza. O que acontece? A aula de canto em si, voltada para o técnico teórico, a gente vai te ajudar não só a afinar, a descobrir o seu próprio timbre, mas também a se soltar em meio às pessoas, ter uma melhor dicção, conseguir desenrolar as palavras, sem ter aquela, o que eu vou falar? Aí você está falando e do nada você para, você gagueja, você vai ter uma movimentação mais fluida das palavras que você quer falar, você vai ter uma dicção melhor, variar, falando mais rápido ou mais devagar, se fazendo entender melhor. Também a questão da interpretação de texto que parece básica, mas dentro do canto, eu costumo falar para os meus alunos que todo cantor é também um ator. Por quê? A gente faz a interpretação vocal numa música. Então você consegue sentir que você tem aquele tom de tristeza, que tem aquela alegria, um pouco mais de raiva, um amor, sabe, um sofrimento, dependendo da música. Então tudo isso você tem que externar na voz. Então, quando você está fazendo um discurso ou quando tem uma oratória, tudo isso na aula de canto ajuda. Eu tenho alunos meus que são professores e eles usam a técnica de canto para poder projetar a voz, para não ter que gritar em sala de aula. Olha que bacana. Salas que tem 40, 50 alunos, então eles usam essa projeção para poder impostar a voz e fazer a voz alcançar a sala inteira sem que eles gritem, ou seja, sem causar esse cansaço, esse esgotamento na corda vocal. Então, a aula de canto, ela pode ser usada para muitas coisas. Muitas. Tem muitos exemplos, né? Sim. E quais pessoas você acha interessante buscarem a aula de canto? Então, na minha opinião, qualquer pessoa pode buscar uma aula de canto, qualquer pessoa pode aprender a cantar, tá? Não é uma questão de, eu queria tanto aprender. Eu já peguei muitos alunos que estão comigo até hoje que, eu queria tanto aprender a cantar, mas eu não tenho dom. Gente, dom existe, tá? Mas não é separar quem tem pode fazer e quem não tem não pode fazer. É muito pelo contrário. É tudo questão de esforço, prática e você conseguir correr atrás, tá? É tudo uma questão, é basicamente só isso. Porque a pessoa pode ter uma predisposição, ela pode ter tido contatos a mais, então ela pode ter tido um conteúdo a mais musical.
E isso pode facilitar o entendimento dela. Mas isso não quer dizer que, eu nunca cantei na vida, eu posso cantar? Claro que pode. Todo mundo pode cantar bem, afinado, bonito, todo mundo pode. É só questão de aprender e, lógico, achar o profissional correto para conseguir. Olha que bacana, gente. Muito interessante a gente saber essas informações, né? E tirar a dúvida mesmo das pessoas para entender mesmo como que é, né, essa questão da aula de canto. E como que funciona a aula em si? Vocês aprendem, você ensina, né, a parte teórica, a parte prática, tem Sim. toda essa questão, né? Então, na minha aula, eu sempre prego 3 práticas, né? Que são a aula teórica, a aula técnica e a aula prática. A aula teórica é onde eu digo para os meus alunos, cantar não é só abrir a boca. Realmente, eu peço para eles levarem caderno, levar uma caneta, um lápis para fazer anotações, onde eu explico os 3 pilares básicos do canto, aonde que consiste respiração, fonação e caixa de ressonância. Eu explico esses 3 da forma mais teórica possível, para que facilite a anotação, né? E de uma forma bem destrinchada, para quê? Para o aluno entender como funciona essa parte do corpo, de forma anatômica e fisiológica. Ou seja, ali eu vou explicar exatamente como que funciona a nossa respiração, por que, que o pulmão infla, por que, que ele desinfla, qual é a movimentação do diafragma, o que, que o diafragma faz quando a gente respira, laringe, todos os músculos, todas as cartilagens, o osso que tem na laringe, no nosso aparelho fonador, eu explico tudo, detalhe por detalhe, caixa de ressonância, como funciona, como e por que a gente tem que usar a caixa de ressonância. Isso na aula teórica. Na aula técnica é onde eu passo as técnicas de canto, onde eu começo a passar exercícios para poder facilitar a abertura de registros vocais dos meus alunos que estão faltando, fortalecimento muscular das pregas vocais, e a aula prática, aonde eu peço para o meu, que normalmente eu digo que ou é uma preparação vocal para alunos que já fazem show, já trabalham profissionalmente com isso, uma preparação vocal de repertório para ele poder ir para o show, ou um treinamento vocal, aonde eu pego o meu aluno, falo, vamos pegar uma música, ele vai cantar essa música com aqui ela normalmente tem mais dificuldade, e eu vou começar a trazer exercícios específicos e escalas específicas para essa música em si, para esse aluno poder começar a construir isso. Aí a gente entra em fonética, pronúncia, como que você pode fazer para alcançar essa nota. Aqui você pode respirar um pouco mais rápido para conseguir manter essa nota a mais, para chegar mais agudo. E aí eu começo a explicar ali os pulos do gato, o porquê que a música em si ela precisa ser estudada, entendeu? É porque a música, ela é, como você disse, né, aquela hora. O cantor acaba sendo um ator Sim, também, porque ela tem uma mensagem, então tem. você tem que passar essa mensagem para as pessoas, né? Exatamente. E é uma parte que eu falo com os meus alunos que são 2 dificuldades no canto. Que a gente tem que aprender novamente uma coisa que a gente praticava por instinto, que é a respiração. E também que a gente é muito difícil, realmente é muito complicado, a gente cantar e dançar e pular ou Fazer várias coisas, né, exatamente ao mesmo tempo. teatralizar essa música, dependendo da música que for. E tem músicas que também não casam essa movimentação extremamente exagerada. Então a gente tem que conseguir trazer isso na voz. Tem que conseguir trazer aquele mistério, tem que conseguir trazer uma escuridão no timbre vocal ou um brilho maior. Então, para tudo isso, a gente tem técnica. Para todas essas interpretações, a gente tem uma técnica específica para conseguir fazer. E tem até a questão dos atores que cantam também, que fazem musicais. Tem toda uma preparação por trás ali também, Sim, né? é o que a gente chama de atletas vocais. Por quê? São pessoas que estão acostumadas a se movimentar e cantar ao mesmo tempo. Então,
Um exemplo, por exemplo, a Beyoncé. Ela dança no palco, ela tem um show mais performático e canta também, de uma forma incrível, inclusive. E a gente pensa assim, a preparação dela deve ser uma coreografia enquanto ela canta, mas não é bem assim. Por quê? Para a gente poder fazer uma coisa em cima de um palco sem dificuldade, a gente precisa aumentar esse nível nos nossos treinos e preparos de uma forma muito absurda. É que a gente fica pensando, poxa, ela tá dançando, como ela tem fôlego para cantar ainda, né? Exato. Então, como que a gente cria isso? Baseado dentro dos parâmetros de um atleta vocal. Ah, professor, como assim um atleta vocal? Um atleta vocal, ele é construído a partir da questão fôlego, força e resistência. Resistência para poder se manter em movimento e ter fôlego para cantar, fôlego para ter fôlego para conseguir cantar e se movimentar, e a força para manter o diafragma contraído todo esse tempo do esforço que ele está fazendo. Então, por exemplo, a Beyoncé mesmo, o treinamento dela é correr na esteira de salto enquanto canta. Caramba! Entendeu? Então, são coisas que realmente são bem cansativas. Quando eu treino, eu costumo fazer isso também, correr na esteira enquanto canto. É bem exaustivo, é bem cansativo. É porque aí você vai gastar muito mais fôlego, né? Sim, exatamente. Porém, é uma coisa que quando você sobe no palco, você percebe que aquilo é necessário. Porque em cima de um palco você não pode beber muita água. Em cima de um palco você não pode sair para ir num banheiro, logicamente. O tempo pode estar seco, pode estar úmido demais, pode estar gelado, pode estar muito quente. E tudo isso altera também. Exatamente. Vai alterar o seu humor, que vai alterar a sua voz. Vai alterar a sua saúde, que vai alterar a sua voz. Então, tudo isso são circunstâncias que a gente precisa contar. A voz, ela é circunstancial. O meu trabalho é exatamente fazer vocês pularem essa circunstância. Entendeu? Então, a ideia da aula de canto é exatamente a gente conseguir passar por cima dessas dificuldades. É bem por aí a questão do vocal profissional. E tem alguns mitos e verdades que as pessoas falam muito, né, sobre Muitos. o canto, sobre a voz. Tem Uhum. alguns assim que você pode citar pra gente? Tenho. Vamos lá. Muita gente já chegou para mim e já perguntou: professor, eu ouvi dizer que maçã é bom para voz. Eu tava com a garganta inflamada e me disseram que chá de cebola é bom, que não sei o que. Vamos lá. A maçã, ela é uma fruta, então automaticamente ela vai fazer bem, beleza? Só que a maçã ela é uma fruta com uma boa concentração de líquido. Então, ela vai hidratar a sua corda vocal. Então, o processo de hidratação é, primeiro, o líquido, a água, ou seja, o que for que hidrate, vai passar pela corrente sanguínea, vai jogar essa água para o corpo todo, inclusive para as cordas vocais, que são um par de músculos. Mas até essa água chegar na corda vocal, vai de 30 a 40 minutos. Então, dentro disso, se você não bebeu água suficiente durante o dia, você percebeu que sua garganta está ressecada no início de um show, não vai adiantar você pegar 1 litro de água e beber. Não vai fazer Pelo o contrário. efeito na hora, né? Exatamente. Pelo contrário, você vai ficar morrendo de vontade de ir ao banheiro, vai desconcentrar você completamente no seu show e você vai ficar estressado, você não vai conseguir e vai ser um desastre total. Professor, então vamos supor que realmente eu não consiga, porque há casos e casos. Vamos supor que realmente eu não consiga ter acesso a essa hidratação nesse momento e eu fique com a voz ressecada. Ou, por exemplo, igual hoje, esteja um tempo seco e a minha voz vai ficar ressecada. O que eu posso fazer antes de entrar no palco para que eu possa ter essa hidratação? Existe uma forma de eu conseguir hidratar minha voz instantaneamente? Sim, existe.
Será que eu revelo hoje? Mistério. Mas existe sim, brincadeira, eu vou falar. Nebulização com soro fisiológico. Todos os cantores, você pode perceber que todos os cantores profissionais em Sim. aquecimentos ou antes do show, nos bastidores, eles sempre estão com um nebulizadorzinho portátil. Verdade. Eu tenho um também. É um ótimo investimento, inclusive, tá? Para quem planeja cantar ou para quem trabalha com voz, para quem dá aula, trabalha falando o dia inteiro. É um ótimo investimento. Por quê? 20 minutos de nebulização com o soro fisiológico hidrata as cordas vocais. E essa hidratação dura de 30 a 40 minutos. Que é o tempo exato da água fazer esse ciclo para você se hidratar. E aí você consegue se manter hidratado no palco. Além de a nebulização com o soro fisiológico eliminar pigarros, ou seja, excessos de muco na nossa prega vocal, o que gera aquele chiadinho chato. E aí a gente consegue até ter uma voz mais limpa para poder falar. Tá? Essa é a parte da hidratação. Vamos lá. Professor, eu ouvi dizer que leite faz mal. Com certeza. Por quê? Não é um mal de doença em si, mas qualquer leite e derivado do leite gera uma inflamação, ou seja, aumenta a nossa produção de muco. E aí, novamente, aumenta o pigarro, e aí vai de contrapartida a nebulização que a gente acabou de falar. Entendeu? Mas aí, professor, de quanto em quanto tempo? O que eu tenho que fazer? Quantas horas antes de cantar que eu posso consumir ou que eu devo parar de consumir? O leite em si, de preferência 3 horas antes de cantar. Leite, sorvete, qualquer coisa derivado do leite. Tá? Água gelada e quente. Show de bola. Vamos lá. Água gelada não faz necessariamente mal. Não há estudos comprovados dentro do estudo vocal, do estudo da voz, de que a água gelada faz mal de uma forma padrão. Ou seja, se você tomar água gelada antes de cantar, você vai desafinar. Não existem estudos que comprovem isso. Por exemplo, em mim, a água gelada não faz efeito. Não me detona. Mas existem pessoas que têm a corda vocal sensível a isso. Então, vai variar, né? exatamente. E aí, você acabou de aquecer a voz. Com certeza, você não vai jogar água gelada em cima, porque o seu músculo vai tomar aquele choque, ele vai enrijecer. Porque tá quente, né? Exato. Tá e aí, aquela elasticidade que você conseguiu no aquecimento, você vai perder completamente. Aí, realmente, não é interessante. Mas, no decorrer do show, durante o show, se você tomar uma água gelada, lógico que você não vai tomar uma água trincando de gelada. Mas se você tomar uma água fora da temperatura ambiente, não há relatos específicos que digam que isso vai te fazer mal. Ou seja, é relativo de pessoa para pessoa. O meu conselho, caso tenha algum cantor, algum profissional da voz, ou qualquer pessoa que trabalhe falando muito, professores, oradores, pessoas que trabalham discursando, né, façam um teste. Porque, como eu disse que é relativo, a água gelada pode fazer efeito negativo em você ou não. Tá? Então, como realmente não existem estudos que comprovem isso, é bom a gente fazer esse teste. Não é uma coisa que, meu Deus, acabou com a minha voz, não vou mais conseguir cantar, não vou mais conseguir falar. Não é assim. Tá? Então, façam isso. Cantores, testem em casa, tomem água gelada, aqueçam a voz, não tomem água gelada em cima, mas depois tomem uma água gelada e vê o efeito que vai gerar, tá? E aí vocês vão conhecer o corpo de vocês e também vão desenvolver propriocepção, que é muito importante, que é a percepção própria, o que está acontecendo dentro do seu corpo. Assim você também vai saber definir limites para o que você pode ou não fazer. Isso aí. E hoje a gente tá num dia que tá tendo muita queimada e a gente já sente, né, o efeito, né, o que que isso faz no nosso corpo. Hoje, por exemplo, eu tô sentindo a minha garganta bem
Uhum. Sabe quando ela tá Aquela ressecada, meio né? ressecada, uma coisa meio estranha? Tem alguma dica que você dá para essa situação pra gente Com fazer? certeza. É, um adendo também à aula de canto, esses cuidados que eu vou passar, não todos, mas a aula de canto também ajuda a gente a prevenir a saúde da laringe, ou seja, prevenir inflamação na garganta, questão de higiene bucal, previne também que a gente sinta dores na garganta por causa dos cuidados que a gente tem que fazer para manter a nossa voz. Então, a gente vai sempre conseguir deixar a nossa garganta mais saudável, tá? E a gente vai sempre conseguir suavizar esse impacto que a gente tem repentino climático. E vamos lá. Para climas assim, que estão muito ressecados e muito quentes, onde a gente tende a desidratar e ter o ressecamento das cordas vocais muito fácil, não só ressecamento, como também dificuldade para respirar, vem dores de cabeça, os alérgicos, como nós. Espirro, tosse. Exatamente, a gente sempre vai estar com o nariz ou com uma coriza ou entupido. Sempre, inclusive, a gente tem exercícios que descongestionam, tá? As vias nasais. Exatamente para momentos em que a gente está com o nariz entupido e a gente precisa cantar e a gente fica com aquela voz que não dá. Parece Aí, que não sai, né? exatamente, a gente tem exercícios exatamente para descongestionar as vias aéreas para a gente poder conseguir respirar melhor. Agora, voltando, o que a gente tem que fazer? Logicamente, nesse tipo de clima, tentar o máximo possível respirar pelo nariz, porque vai filtrar o ar. Mas, professor, o ar está muito seco, então realmente não vai ter uma vantagem de respirar pelo nariz. Ou o meu nariz está muito entupido, eu não consigo, desvio de septo, N problemas que podem dificultar a nossa respiração, principalmente num clima como esse. Então, o que a gente tem que fazer? Muita água, lógico, muita hidratação. As refeições que nós fizermos, sempre ou antes ou após ser acompanhada de alguma bebida, um repositor hidroeletrolítico ou alguma coisa do tipo, porque vai ajudar muito a gente a repor as energias, tá? Não comer comida muito seca, porque além de facilitar a comida entrar na glote e facilitar você se engasgar ou tossir mais ainda, que vai ressecar mais ainda a corda vocal. E pode até, como está um tempo muito seco, pode até dar uma fissura na corda vocal, uma fenda na corda vocal. A gente também ajuda nessa refeição onde a gente tem uma quantidade de líquidos na própria refeição, uma refeição mais refrescante, podemos dizer assim, entendeu? E a gente consegue melhorar a nossa saúde vocal e a nossa saúde na garganta. Quem puder, nebulização com soro fisiológico de manhã, à tarde. Quem puder, tiver um espacinho no meio do dia ou à tarde, fazer também, porque é mais ou menos nessa hora que o sol começa a vir. E se tá seco, resseca mais ainda. Fica mais quente. Exatamente. E se tá úmido, umedece mais ainda. Então, é muito importante a gente fazer a nebulização, porque vai dar essa hidratação maior nas nossas cordas vocais. Exercícios físicos, sempre com a água ao lado, sempre com algum meio de hidratação, sempre sabendo que vai poder descansar depois, para poder conseguir trazer essa facilidade de respirar de volta, porque vai ser tudo muito mais intenso de fazer, tá? Lógico também, dependendo de como tiver a voz, a umidade também ajuda, ou seja, as inalações quentes também ajudam. Mas isso a gente deixa para um próximo programa, porque essa explicação já é um pouco mais extensa. Mas o vapor também ajuda a limpar as cordas vocais de uma forma surreal.
tá? E de cuidado por causa desse clima, é mais ou menos isso. E sempre, lógico, a gente tentar esquivar do contato direto com a fumaça, tá? A gente sempre tentar ir para locais que estão mais frescos, que vai ser mais fácil da gente conseguir respirar, da gente conseguir falar, dialogar, e a gente conseguir ao máximo economizar a nossa voz. Porque esse tempo, ele realmente prejudica bastante a corda vocal. Você já logo sente, né? É, Então, para finalizar, vamos de pensamento do dia. não deixa o medo de errar impedir que você jogue. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Entre em contato, então, com o Edgar. Quem quiser fazer uma aula de canto, né? Isso aí. É pelas redes sociais? Como que faz? Isso. Minha rede social é Edgar Neves, _0. E a minha rede profissional é EJ Prof Canto. Eu vou botar aí na descrição para vocês. Um prazer ter você aqui no nosso Igualmente. programa. Muito obrigada por toda a informação. Obrigado você pela oportunidade. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal quem está chegando agora. Deixa aquele like e compartilha essa informação com seus amigos, todo mundo para entender o que é aula de canto e quais os seus benefícios. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.